Abacuque capítulo 1, versículo 1 também. Diz o seguinte, já acharam? Diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Olha como estava o profeta aqui, Abacuque. Abacuque estava desnorteado, não é assim que muitas pessoas dizem? Vamos puxar para os nossos tempos atuais. Estava aqui sem saber o que fazer, porque ele via situações ruins acontecendo com o seu povo, ele via situações ruins acontecendo com o seu povo, acontecendo com as pessoas próximas dele, e ele fala: Senhor, até quando? Abacuque começa a falar com Deus de tal maneira como se fosse um grito, né? Um grito de desespero, um grito de socorro, algo que não sei mais o que fazer, mas está acontecendo, e o Senhor está me deixando passar por essa situação. Quantas vezes nós não estamos assim? Quantos não, cada um de nós, às vezes, estamos passando dessa maneira as situações, estamos falando do mesmo jeito com Deus. Senhor, o Senhor está me deixando passar por essa situação, o Senhor está fazendo isso comigo, olha como é que eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo? Nós achamos, às vezes, que Deus não está nem olhando para nós, né? Nós estamos achando que Deus está passando pela situação, nós estamos passando e Deus não está nem aí para nós. Aqui Abacuque está dizendo: Senhor, eu estou clamando ao Senhor, eu estou gritando, mostrando que o Senhor, olha só o que está acontecendo com o povo de Deus. Você vê que ele fala, olha, o peso que viu o profeta Abacuque, o peso que estava por cima do seu povo, aquela situação toda acontecendo sobre o povo de Israel. Você vê que ele fala, ó, por qual razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Por que o Senhor está me fazendo ver isso? Estou vendo cada vez mais o povo sofrer, cada vez mais o povo ser feito de vexame. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar vendo essa situação acontecer? Você vê que é um grito de desespero, um grito de socorro, e as coisas, ele falou, ó, as coisas estão adiante de mim, eu estou vendo tudo. Olha só como estava o profeta aqui, nessa situação. Olha como é que ele estava. Essa situação que às vezes tem nos afligido também. Nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor sofrerem, nós estamos vendo nós mesmos sofrerem por causa dessas situações, mas aqui você vê, você vai analisar bem, ele está apenas reclamando, falando, murmurando, falando com Deus, querendo uma solução. Porque ele está desse jeito, chorando com Deus, reclamando da situação que ele está vivendo, ficando desesperado em meio à situação. Mas se nós ficarmos somente chorando, reclamando, as coisas acontecem? O que nós temos estudado aqui em janeiro, fevereiro e março agora, é sobre o quê? É sobre fé, não é? É sobre você se levantar e fazer as coisas acontecerem, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer. É quando você, aí sim, começa a usar a sua fé. E aqui está ele aqui chorando, reclamando, as coisas não acontecendo, e ele continua fazendo seu lamento sobre o povo de Israel. Deus, mas por que está acontecendo? Por que as situações estão assim? Nós estamos assim às vezes também, reclamando com Deus, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou na casa do Senhor, eu sou crente há tanto tempo. Mas se você não se levantar, se você não se erguer e falar assim, eu posso todas as coisas que Ele me fortalece, as coisas vão acontecer na sua vida? Se você ficar somente chorando, as coisas vão acontecer? Se Josué ficasse somente chorando lá, esperando Moisés voltar, que não voltaria, o povo ia conquistar a terra prometida? Não, né? As coisas não vão acontecer na nossa vida se ficar somente chorando, murmurando, reclamando, falando e cobrando Deus em alguma situação que no nosso olhar é dever dele fazer. É dever dele fazer as coisas na nossa vida e nós queremos apenas um abençoador que nos abençoe de qualquer forma, né? Muitas pessoas querem isso, querem um Deus que abençoe e Ele é obrigado a me abençoar, porque tem que ser assim. Não é assim que muita gente olha Deus, não é assim que muita gente pensa de Deus isso. Eu preciso de uma bênção, então eu vou na igreja, porque na igreja eu tenho uma bênção.
pensa nem no abençoador mais, não pensa mais nem em Deus. Mas as pessoas estão assim, reclamando, chateadas e murmurando das situações. E hoje eu quero que você entenda bem a mensagem de hoje, que vai mudar e vai transformar a sua vida, quando você começa a analisar com a outra visão. A visão do quê? Da fé. Passa para Abacuque 2, capítulo 2. Próximo capítulo de Abacuque. Depois de todo o lamento de Abacuque, de toda a angústia, de toda a sua reclamação, Deus responde a Abacuque. No versículo 2, ele diz o seguinte: então, quem respondeu? Quem respondeu Abacuque? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que, correndo, passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus está mostrando aqui o seguinte, fala, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar uma situação. Escreve bem aí. Escreve nas tábuas aí para que todo mundo possa ver. Está todo mundo reclamando que a situação está ruim. A situação está aí, você está aí chorando, veio reclamar comigo, mas deixa eu explicar uma coisa. As pessoas podem viver determinadamente desse jeito, mas aquele que for justo, ele vive pelo quê? Ele vive pelo quê? Pela fé, né? Mas o justo vive pela fé. Pela fé ele vai viver. Então, se você olha, se você está sendo justo e você vive pela fé, você viverá. Por quê? Quem vive pela fé, mesmo que as situações o rodeiem, as situações não são tão boas. As situações, talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não está tão boa. As situações talvez está até piorando. Mas aos seus olhos físicos está assim. Mas aos seus olhos espirituais, Deus já está trabalhando. É por isso que ele fala aqui, olha. Até o fim falará. Porque e não mentirá, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus está aqui ensinando o seu povo a ter fé e acreditar nele. Porque muitos de nós, às vezes, não estão acreditando em Deus. Nós não acreditamos na salvação do Senhor em meio às situações. Nós apenas acreditamos no que os nossos olhos estão vendo. E Deus ainda fala aqui, olha, escreve a visão, porque é para esse tempo aqui ainda. É um tempo determinado. Ela vai acontecer. Abra a sua visão para que você veja o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você tem que destravar essa visão, começar a enxergar com os outros olhos. Porque se for aos olhos carnais, aos olhos humanos, você só vai ver as situações ruins acontecendo. O povo sofrendo, o povo sendo castigado, o povo chorando, e Deus está falando com ele o quê? Olha, o justo vive pela fé. Calma. Pode demorar um pouquinho, mas não tardará tanto assim. Pode passar por situações ruins, mas fique firme na fé. Porque quando você está firme na fé, você vive. Você aí sim vai poder fazer as situações acontecerem na sua vida, quando você começar a atingir um nível de visão, de fé espiritual diferente. Porque senão você vai ficar sempre de cabeça baixa. Você vai ficar sempre chorando e perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que essa situação está acontecendo na minha vida? Por que essa situação veio até mim? E vai ser dia após dia desse jeito. Vai ser dia após dia vivendo essa mesma vida reclamando. E achando que Deus é o culpado de tudo. Sendo que Ele está falando, olha, não tardará.
Mas o justo, aquele que é fiel, é pela fé que ele vive. Pela fé, ele vai conseguir sobreviver. Pela fé, ele vai passar situações diversas e vai vencer. Mas é somente pela fé. Se a nossa fé não está alinhada em Deus, se nós não estamos tendo fé, a nossa vida não vai para frente. Nossa vida não irá mudar. A vida desse povo não iria mudar. As situações que o cercavam não iriam deixar de existir, porque eles estavam firmados de outro jeito. Aqui na NVI, ele até muda, se puder mudar aí na tela para a NVI, que eu vou ler aqui agora. No versículo 4 ele diz o seguinte na NVI: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo verá por sua fidelidade. Porque as pessoas estão envaidecidas, seus desejos não são bons, porque elas estão sempre vivendo aquela situação ali ruim. Não tem fidelidade com Deus, a sua fé em Deus é inexistente. As situações não mudam, as coisas não acontecem, e a culpa é de quem? Nós culpamos a Deus, né? De as coisas não acontecerem. Nós estamos culpando o Senhor. Nós estamos igual o Abacuque aqui no capítulo 1, versículo de 1 em diante. Culpando a Deus das coisas que estão acontecendo ruim na nossa vida. Sendo que é nosso momento de levantarmos e começar a andar. Porque Deus está do nosso lado. Deus está do seu lado. Está só esperando você se levantar. Ele está erguendo a mão para você e fala assim: vamos, levanta. Não fique mais chorando, não fique mais deitado nessa cama aí, triste. Levanta, conquista, vamos melhorar. Porque muitas vezes nós estamos deitados na cama, tristes, abatidos. Nós estamos esperando um dia após o outro, vivendo da mesma maneira sempre. As coisas acontecem na nossa vida, nós chegamos no final da noite, nós deitando na nossa cama e falamos assim: pronto. Mais um dia se passou, mais um dia ruim, vou levantar amanhã de novo, e vai ser outro dia ruim, mas eu estou indo, estou caminhando. Você está desanimado, está triste, está abatido. Nós temos um Deus que te levanta, um Deus que te dá energia, que acredita em você, que te leva mais além. Mas você tem que ter fé em Deus, acreditar que Deus pode fazer uma transformação na sua vida. Quando nós começamos a confiar em Deus, as coisas mudam. As coisas começam a se alinhar na nossa fé em Deus. Começa a nos alinhar a nossa fé naquilo que não é fácil você passar. Mas com fé em Deus, com alegria, entusiasmo, você passa. Você enfrenta. E ainda com um sorriso no rosto. Porque você está acreditando que Deus faz além do que você imagina, do que você possa imaginar. Olha para o irmão que está falando assim, dá um sorriso para ele. Dá um sorriso bonito, aquele sorriso só você tem. Um sorriso para você, ó, Deus está com você, acredite, fala com ele. Tenha fé em Deus, levanta. Dá um sorriso bonito. Eu sei que às vezes não tem nem dente mais, né? Mas é um sorriso sincero. É um sorriso que todo mundo sabe que é um sorriso feliz, um sorriso que ninguém pode se queixar de um sorriso bonito, né? Mas é assim que Deus faz na nossa vida. Mesmo as situações parecendo ruins, difíceis, mas Deus está assim, falando, levanta. Coloca um sorriso no rosto, vamos à luta, vamos vencer. O diabo já está derrotado, o diabo já foi derrotado há muito tempo. Nós que estamos ali desfalecidos. Jesus morreu por todos nós naquela cruz. Roubou a chave da mão do diabo, derrotou ele, quando ele jamais esperava que aconteceria. Ele estava feliz, vendo Jesus naquela cruz. Felicidade para Satanás. Mas mal ele imaginava que o Filho de Deus ia ressuscitar ao terceiro dia. Ia se tornar de volta à vida. Ia de volta pegar a chave da mão do diabo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você e eu estivéssemos aqui hoje, adorando a Ele, buscando a Ele. Não um fracassado que morreu, mas um Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia, que derrotou Satanás. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Para que tenhamos essa vida que nós estamos tendo hoje. Mas se você está vivendo uma vida ruim,
e as coisas não estão acontecendo, você está desanimado, olhe para dentro de você mesmo e tome hoje uma decisão de mudar isso. Quando você toma uma decisão de mudar isso, a sua vida também muda. Porque sua vida não irá mudar enquanto você não se levantar. Enquanto você não começar a acreditar que Deus tem o melhor para você. E já deu nas suas mãos. Basta você começar a se levantar. Você começar a ter fé em Deus. Olha que coisa interessante. Ali em Hebreus, capítulo 11. Abra na sua Bíblia, Hebreus 11. Lá no final da Bíblia. Hebreus 11. Onde que ele fala dos heróis da fé. Deus falou a Abacuque, falou, o justo virá pela fé. Falou, anota aí a sua visão. E aqui em Hebreus 11, já acharam? Hebreus 11, 27. Aqui ele fala de Moisés, da fé, de acreditar em Deus que teve Moisés. E nós todos temos isso, né? Porque Moisés, ao ponto humano, foi um doido, né? Se for olhar nossos olhos. Como é que uma pessoa, tudo que aconteceu na vida de Moisés, foi ao deserto porque matou um egípcio, vai e volta. Primeiro ele larga tudo, né? Ele tinha vida de príncipe. Ele tinha uma vida muito boa, ele poderia talvez chegar a ser um faraó do Egito. E ele larga tudo, aquilo dali, porque começa a ver o que o seu povo, ele começa a descobrir que o seu povo eram os hebreus, que estavam sendo escravizados, mata ali aquela situação de matar o egípcio, vai lá para o deserto, 40 anos, e uma sarça ardente, Deus fala com ele, ele volta para encarar o faraó. Moisés, um homem, sozinho, tinha Arão ali, mas e eu em nome de Moisés? Quantos teriam coragem de fazer isso? Na época, o Egito é como se fosse os Estados Unidos hoje, era a grande potência. E ele vai lá encarar porque ele quer livrar o seu povo. Só um homem com muita fé, visão que Deus está lá situação dessa. Só isso que poderia fazer. Senão, uma pessoa normal não faz uma situação dessa. Não vai encarar uma situação. E aqui ele fala no versículo 27, olha. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? O invisível. Olha só o que Moisés estava vendo. Moisés foi a Faraó falar para o seu povo ser liberto. Para o seu povo sair, não ser mais escravo. Porque Moisés estava vendo o quê? O invisível. As pessoas viam Moisés como o quê? Talvez como um doido, né? Olha, ele está indo falar com o Faraó, ele é doido. Como é que ele acha que o Faraó vai liberar assim? Ele acha então que ele vai chegar lá e o Faraó vai libertar. Olha que situação. Mas Moisés estava vendo o quê? O invisível. Moisés estava vendo o quê? Era uma fé que tinha nele. Ele sabia, quando Deus falou que ele falou, vai lá. E olha, acredita, mostrou para ele, coloca a sua mão aqui. Voltou como lepra. Depois voltou? Não, voltou de novo, normal. Seu cajado virou serpente. Depois virou cajado de novo. Deus mostrou com ele, eu estou contigo. Vamos. Moisés, mesmo assim, queria duvidar, mas foi. Falou, eu não sei falar, calma, vai ter Arão lá com você para falar. Mas Moisés começou a ver o invisível. Teve uma nova visão, ele viu o quê? Ele viu o povo liberto já na terra que manava leite e mel. Porque essa era a promessa a Abraão. E passou de geração em geração. Que Deus ia dar uma terra que manava leite e mel ao seu povo. E Moisés acreditou nisso e foi com essa visão. E essa visão fez o seu povo ser liberto das mãos de Faraó. Porque Moisés estava vendo lá na frente. Quando as pessoas viram aquela loucura que ele estava fazendo, mas Moisés tinha confiança que Deus ia fazer. Quando você tem confiança, tem fé que Deus vai fazer, as coisas acontecem na sua vida.
Mas você precisa ter fé e acreditar em Deus. Acreditar que Deus pode fazer através da sua vida. Se Moisés não tivesse aceitado a situação, não tivesse aceitado aquele chamado de Deus, que Deus ia fazer, não tivesse acreditado em Deus, não tivesse tido fé em Deus, as coisas não iriam acontecer. As coisas não iriam andar para frente. Elas iam cada vez piorar mais. O povo ia continuar sendo escravo. O povo ia continuar lá lamentando a situação. O povo ia continuar lá sofrendo. Você vê que ele fala assim, ó, Deus chega para Moisés e fala assim, ó, eu vi a angústia do meu povo, o choro deles. Mas se não se levantar alguém, eu não posso fazer nada. Eu preciso de alguém que se levante, que vá lá e enfrente a Faraó. Você está pronto para se levantar? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, está pronto para se levantar hoje? Tem que se levantar. Porque senão a situação vai continuar de choro, de angústia, de sofrimento, a partir do momento que nós não nos levantamos diante das situações. Nós não acreditamos que Deus pode fazer. Acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida. Ele chegou, ele teve uma visão. Ele viu o seu povo liberto. Por mais que as coisas aconteciam, por mais que tinha um mar vermelho, Moisés acreditava que o seu povo seria liberto. O povo, diante do mar vermelho, começou a ver atrás Faraó, né? Olha, Faraó está vindo. Moisés vai falar com quem? Com Deus. Ele não quer saber da situação, ele quer saber de Deus. O que eu faço agora, Senhor? Toca o cajado. Estica, levanta esse cajado aí, aponta para o mar vermelho. E o mar se abriu. As coisas podem parecer difíceis, impossíveis. Mas quando você começa a acreditar em Deus, começa a confiar em Deus, as coisas se tornam fáceis. Porque Deus está com você. Por mais que pareçam difíceis, se tornam fáceis. Você vai passando pela prova, dando glória a Deus, né? Como diria o irmão Lázaro que faleceu, mas o seu legado, a sua música ficou aí para muitos serem abençoados até hoje. Você vai passando pela prova dando glória a Deus, com alegria. Está difícil, está complicado? Não, mas Deus está comigo, eu vou passar. Eu vou viver o que Deus quer, o que Deus tem para mim. Não importa se um exército me cerque. Vocês lembram do profeta Eliseu? Lembra? Vamos ler 2 Reis. Já vamos terminar, 2 Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu passa por uma de suas maiores situações, maiores desafios. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. O rei da Síria começa uma guerra com o povo de Israel. Síria é um dos grandes exércitos daquela época. Ele começa uma guerra e ele consulta aos seus servos o que ele poderia fazer para destruir o povo de Israel. Táticas de guerra, né? Naquela época, vocês sabem, tinha muitas guerras, tudo para conquistar povos, terras, territórios. E o rei da Síria pergunta aos seus servos, aos seus homens, fala assim: como é que eu posso atingir eles? Como é que é o caminho mais fácil? Eu quero uma brecha para poder atingir esse povo, aniquilar com eles. E os servos deles falam a situação, o que ele tem que fazer. Ele vai lá e faz, só que ele não contava que o profeta Eliseu, Deus revelou a ele o que iria acontecer. O Eliseu vai e fala com o rei de Israel, e fala com ele: olha, eles vão atacar desse jeito, protejam-se, adiante seus passos. E eles fizeram, e naquela situação ali, o cerco foi fechado para o exército da Síria. E o rei da Síria fica indignado, né? Como é que pode? Vocês me falaram que dariam certo essa situação. Ele, revoltado com a situação,
Ele fala assim, mas o seu servo fala assim, olha, mas foi um profeta que avisou a eles. Eles não sabiam, mas um profeta avisou a eles que aconteceria. Eles foram lá e fizeram e nos surpreenderam. Aí ele fica querendo saber, mas quem é esse profeta? Quem é esse tal de Eliseu aí, que está falando aí, que viu as coisas acontecerem e está ajudando o povo deles contra nós na guerra? Aí eles falam, não, é o Eliseu e ele está em um certo lugar. E nós vamos ler que o povo ali, o exército sírio, da Síria, foi até Eliseu para o capturar. Vamos ler o versículo 11. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse, não me farei saber quem é um dos nossos e é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos, não, ó rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha só que coisa interessante. O profeta Eliseu sabia todas as situações que quando o rei da Síria ia atacar o povo de Israel, eles avisavam o rei antes. Por quê? Deus assim o revelava. Ele disse, vai e vê onde está, para que envie-me e traze-lo. E fizeram-lhe, e sabendo, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então Eliseu está lá em Dotã. Vai lá atrás dele, prende ele, traz para mim. Não era para conversar com Eliseu, né? Você sabe muito bem que não era para ter uma conversa simples com Eliseu, que ele estava chamando. Homens tinham sido feridos na guerra ali, na situação que ele perdeu, ele não estava nada feliz, né? Mas antigamente sabe como é que eram esses reis, né? Então ele manda trazer Eliseu. E olha só que coisa interessante, preste bem atenção no versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Você já imaginou uma situação dessa? Você está quieto. Uma noite de sono boa, né? Tranquila. Noite de sono maravilhosa você teve. Teve um dia anterior bom. Você dorme. Quando você acorda, tem um exército querendo te pegar. Um exército cercou a cidade toda. De um dos maiores exércitos daquela época era o exército da Síria. Está cercando a cidade toda porque eles querem te pegar. Nós podemos trazer para nos dias atuais. Talvez você dormiu bem, a situação está tudo tranquila. Olha, um sono bom, tranquilo, que acordou com um sorriso no rosto, né? Tão feliz que estava. Mas aí você olha o celular, ou então alguém te chama e fala assim, olha, aconteceu tal coisa. Pronto. Aconteceu tal coisa de ruim. Pronto, aquela alegria, aquela mansidão, aquela paz, vai por água abaixo. Por quê? A situação ruim veio. As coisas estão acontecendo de tal maneira que fala, olha, isso não me cercou, eu não tenho o que fazer, já não tem mais volta. A situação está complicada, vai acontecer, não tem para onde eu olhe, mas a situação de ruim vai acontecer na minha vida. Eu pedi a Deus ontem, mas hoje olha o que veio aqui, ó. Você imagina o que Eliseu vai fazer aqui. Vamos continuar lendo, versículo 16. E ele disse, não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão. Aí você imagina, presta atenção, você imagina bem, está o profeta Eliseu e o seu servo aqui, o seu ajudante, o seu moço, que eles chamavam o seu servo, a pessoa que andava ali com o profeta, ajudando. Aí ele fala assim, olha, tem mais gente conosco que com eles. Aí você imagina a cara desse servo, né? Ele olha para Eliseu assim, aí olha para ele, olha para Eliseu de novo e fala assim, mas só tem dois, né? Lá fora tem cheio de carros, cavalos, cheio de homens. Está só nós dois aqui, de onde que ele está vendo tanta gente? Nem nessa cidade toda vai ter condição de ir contra esse exército. De onde que ele está vendo tanta gente assim, né? Você imagina os olhos desse servo nessa hora. Já está desesperado. Aí ele fala assim, não, tem mais gente aqui do que lá fora. Aí ele fala, imagina a risada dele, né? De nervoso. Mas como é que tem mais gente aqui do que lá fora? Tem 2 pessoas só aqui, lá fora tem quantos? Um exército inteiro, pronto para nos pegar. Esse profeta deve estar doido, né? Você imagina a reação dele.
Mas olha só o que ele fala. Não temos porque nós estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Olha a situação que aconteceu. Despertou o quê? Uma visão nova no moço. Porque até então o moço só estava vendo o que estava acontecendo aos olhos carnais dele. Ele estava vendo só o que estava acontecendo do lado humano. Mas nós temos uma guerra também o quê? Espiritual. Se você não está firme nela, você não consegue enxergar. Olha, abre os olhos do moço e viu. Abre os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. E em redor de Eliseu. Olha que coisa interessante. Então, Eliseu fala assim: ó, Senhor, abre os olhos desse moço aqui, porque ele está nervoso, ele não está confiando no Senhor. Eliseu não viu que tinha um exército lá fora? Não foi para pegar ele? Não foi para prender, para levar ele até a Síria, levar até o rei? Foi. Mas Eliseu estava firmado sempre na palavra de Deus e com fé, acreditando em Deus. Por mais que tinha um exército ali da Síria, mas Eliseu sabia que tinha mais gente com ele do que com um exército. E ele sabia que quem estava com ele era muito mais forte. E aquele moço, sem entender nada, falou assim: mas como assim, Eliseu? Estamos só nós dois aqui, como nós estamos no maior número? Falou: meu filho, calma aí. Senhor, abra os olhos desse rapaz hoje, para que ele possa ver como é que é andar na sua presença, como é que é ter fé em Deus, como é acreditar quando as coisas parecem impossíveis, para ele começar a acreditar, para ele começar a entender o poder de Deus na vida dele. E Deus fez o quê? O Senhor abriu os seus olhos. Aí ele começou a enxergar o poder de Deus na vida dele. Aí ele começou a enxergar o que Deus pode fazer na vida dele. E Deus o salvou. Mas você olha assim e fala assim: mas tinha situação para sair? Não tinha, os olhos naturais não. Mas quando você confia em Deus, quando não há saída aos seus olhos, Deus te mostra uma saída. Deus te mostra uma solução. Quando você olha por todos lá e fala assim: ó, não tem mais nenhuma porta, nenhuma brecha, vai chegar até mim. Confia no Senhor. Deus mostra a situação com você sair. Você tem que estar acreditando em Deus com fé, com ousadia, sempre acreditando, sempre tendo fé em Deus, que Deus pode reverter a situação. Aos olhos naturais era impossível aquele povo sair do Egito. Era impossível Moisés conseguir tirar eles. Mas Moisés tinha uma visão com fé. Não é à toa que está na galeria dos grandes homens de Deus com fé. Como Abraão também estava. Pessoas de fé. Você também pode estar nessa galeria da fé. É somente ter fé em Deus. É fácil? Imagina um exército da Síria pronto para te pegar. E você falar assim: calma, tranquilidade. Porque, olha lá nas montanhas, o meu exército é muito maior. Por quê? O meu exército é o do exército de Deus vivo, Deus poderoso. É nele que eu confio, é nele que eu acredito, é nele que eu vou para cima. É quando nós acreditamos assim, nós confiamos que Deus nos ajuda, que Deus luta ao nosso lado. Não é quando nós estamos chorando, reclamando, igual o servo fez: Senhor, e agora? Você imagina se Eliseu chegar assim e falar assim: e agora digo eu? O que nós vamos fazer? Vamos correr? O que nós vamos fazer? O exército tinha pegado eles. E agora a situação vai ficar reclamando com Deus. Você imagina se fala assim: Eliseu fala assim: Senhor, mas por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que as coisas estão acontecendo assim? Eu estava fazendo o que o Senhor me mandou, eu estava revelando a sua palavra. Eu ajudei o seu povo, e agora olha o que o Senhor me fez passar. Mas o justo vive pelo quê? Pela fé. Se ele tivesse feito igual a Abacuque, chorado: não, Senhor, olha só o teu povo. Ele fala assim: olha só como é que eu estou aqui preso, vou ser morto. Mas Eliseu estava confiando em Deus. Ele falou: olha lá, nós temos um exército muito maior. Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver.
Peça para Deus hoje abrir os seus olhos e acredite em Deus. Tenha fé em Deus. Uma nova visão Deus quer desbloquear na sua vida, para que você comece a viver aos olhos da fé, na visão da fé. E não as situações que te cercam, e não as situações que te rodeiam, mas uma visão de fé, de acreditar em Deus, que nada vai poder te parar, porque Deus está do seu lado. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que ter fé em Deus, ousadia para vencer. Levantar, se você está deitado ainda, levanta, mas não deixa de acreditar em Deus. Não deixa de lutar, porque você vai vencer, porque quem está com você é muito maior do que os outros. É muito maior que o seu problema que está vivendo. Tenha fé em Deus, acredite. Viva a palavra de Deus na sua vida. Para nós encerrarmos Isaías 43, muitos conhecem o que falam ali, mas eu quero ler com vocês Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O que ele fala? O que ele fala? Porque eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, vai estar com quem? Estarei com quem? E quando passares pelos rios, o que vai acontecer? Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Nós temos um Deus que faz todas as coisas por nós. Um Deus que te ama, um Deus que quer te abençoar, um Deus que não gosta de ver você sofrendo, um Deus que não gosta de ver você lamentando, chorando, mas você precisa se levantar. Se nós não nos levantarmos, nós não iremos conseguir atingir essa maturidade de fé que nós precisamos. Porque ele fala, olha, pode passar pelo fogo, pela água, pelos rios, por onde quiser, eu estarei com você. Você está pronto para isso? Pergunta o irmão que está falando assim, você está pronto para isso? Pergunta para ele, você está pronto para isso? Você está pronto? Porque ele fala, ó, quando passar, então você vai passar. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo rio. Mas mesmo assim, quando você passar, porque você vai passar pela situação, não entenda que o evangelho é só coisa maravilhosa, é só bênção de Deus, olha, é só coisa boa daqui para frente. Não, você vai passar por uns desafios. Você vai passar por umas situações que aos seus olhos humanos é muito ruim. Mas calme. Por quê? Deus está com você. Muita calma. Muita calma nessa hora, porque Deus está ao seu lado. Por mais que você passe por situações ruins, pelo fogo, pela água, pelos rios, nada vai acontecer a você, porque eu sou o teu Deus. Deus está te dizendo hoje, olha, levanta. Está difícil, está complicado. A situação está difícil, está ruim. Está passando por um fogo danado. Está passando por um rio que está fundo. Está passando por isso? Tudo bem. Você vai passar. Tenha fé em mim. Eu sou o teu Deus. Eu vou te ajudar. Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Você está pronto para vencer os exércitos? Quando a palavra da fé que pregamos, que nós vivemos dela, está firmada no nosso coração, nada pode nos deter. Nada pode nos animar. Nada vai poder parar você.
Porque a sua fé, a sua visão está diferente da dos outros. O exército foi lá acreditando que eles iam lá e prenderam um homem, um tal de Eliseu, mas eles não sabiam o qual grau desse Eliseu, que era profeta do Senhor, estava acreditando e tinha fé em Deus. Eles foram nessa intenção, mas chegaram lá e quebraram a cara. Por quê? Deus estava com Eliseu. Eliseu tinha uma visão. A visão dele era o quê? Eu vou sair daqui. Nós vamos sair daqui. Porque Deus tem um exército muito maior que me ajuda na batalha, que vence a batalha por mim. Mas Eliseu tinha uma visão de fé. Moisés tinha o quê? Uma visão de fé. Por mais que o povo estava ali preso, escravo, 400 anos, 400 e poucos anos, mas Moisés teve uma visão de fé. Esse povo vai sair daqui. Esse povo não vai ficar mais aqui. Mas o Egito era uma potência, o Egito era algo muito grande. Mas o Deus de Israel está ao nosso favor. E quando Ele está ao nosso favor, nós somos muito maiores que qualquer outro exército que venha contra nos afligir, que venha nos deter. Não tem maior. O nosso Deus é maior. Ele está só esperando você se levantar, você tomar a decisão hoje de começar a viver uma vida de fé, uma visão de fé na sua vida. Porque as coisas podem estar ruindo para você, mas comece a ter uma visão de fé. Fala assim: Senhor, a partir de hoje será diferente. A partir de hoje as coisas vão acontecer na minha vida, coisas que eu jamais imaginei, mas a partir de hoje vai desbloquear na minha mente a minha visão, a visão da fé. Eu quero viver essa visão de fé. Você viu que o Eliseu orou pelo menino, pelo jovem, pelo servo, e ele começou o quê? A enxergar. Peça para Deus hoje para você começar a enxergar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Para de olhar as coisas naturais. Começa a enxergar a sua vitória que está lá na frente. Tenha olhos da fé. Tenha uma visão de fé. E Deus vai mudar a sua vida. Amém?